entender que a descentralização ela só acontece no Bitcoin e que ela só pode se antever a esse tipo de situação é muito importante, é colocar a carroça atrás dos bois direitinho. Quando a gente acha que a descentralização vem, por exemplo, de você rodar um node, não é assim. Você roda um node porque é descentralizado. Você não é descentralizado porque você roda um node. Então, colocar a ordem certa talvez é um jeito bom de explicar para as pessoas. Acho que é isso. E isso é um risco? Essa questão da mineralização está centralizada? Isso você vê com algum problema? Isso é uma consequência natural? Isso com o tempo se desfaz? Não, eu acho que é uma falácia dizer que a mineração está centralizada. A mineração podia ser um minerador só. Se fosse só um minerador incentivado o suficiente para atender a demanda de produção de Bitcoin, seria o resultado e seria tão descentralizado quanto. Então, o fato de você ter a opção de escolher um pool de mineração já é a descentralização, de fato, né? E talvez esse stratum aí você consegue capilarizar ainda mais essa informação, mas isso não é a descentralização, isso é resultado da descentralização. Então, zero risco, zero problema, zero medo. Acho que é só uma contradição em termos que as pessoas não conseguem captar, que é uma contradição. Uma outra coisa no assunto mineração é aquela tese do Jason Lowery. Não sei se quando você acompanhou, porque ela é uma coisa um pouco mais viajada, assim, que eu sempre, quando eu converso com alguém que eu acho que é inteligente, eu gosto de perguntar sobre isso. Que a visão do Jason Lowery no software, para quem está escutando a gente, é que os governos se envolveriam na mineração de Bitcoin como uma forma de projeção de poder. E aí, no fundo, eu até entendo como a mineração pode ser um escudo, no sentido, sei lá, se o Irã tiver 5% da rede e não deixar os Estados Unidos ter 100% da rede, ele nunca vai ser censurado de fazer transações no Bitcoin. Nesse sentido, é um hedge para o Irã, ou sei lá, se tiver o consórcio Irã, Rússia, China, Coreia do Norte, eles tiverem 30% da mineração, eles nunca vão ser banidos, que nem eles podem ser banidos da rede SWIFT. Nesse sentido, é um hedge, é um escudo. Isso é uma projeção de poder. Na verdade, projeção de poder vai dar para fazer só com as reservas estratégicas, porque aí o país pode acumular muito mais rápido do que minerando. Sei lá, como você vê esse tema como um todo? Porque ele já tem uns 2 anos, então já deu para amadurecer mais uma visão. Como você vê essa tese do Jason Lowery hoje em dia? Assim, do que eu aprendi sobre o que é projeção de poder, eu acho que o Bitcoin não é uma projeção de poder, mas você ter os Bitcoins é resultado da projeção de poder. Se você já acumulou os Bitcoins, sim, você tem uma projeção de poder. Você já projetou o poder, tá? Mas se você tem os Bitcoins, você não está projetando poder nenhum. Você simplesmente tem dinheiro, né? Então, tem algumas, eu acho, tem algumas falhas conceituais no discurso do Jason, porque ele inverte a ordem de algumas coisas lógicas. Mas eu acho que ele fez de propósito isso para poder explicar o Bitcoin de uma forma linear para as pessoas que precisavam entender nesse contexto militar. De qualquer forma, o Bitcoin ele não é uma projeção de poder. Como é que eu... Bitcoin é uma inevitabilidade, ele é uma coisa que existe e que se o exército mais poderoso do mundo não tiver Bitcoin para bancá-lo, o inimigo dele vai ter. Então, ele não é uma projeção de poder, ele é uma necessidade básica de quem de quem quer sobreviver após a invenção dele, e ponto. Ele é uma necessidade. Perfeito. Ele não é um plus a mais, ele é um menos se você não incorporá-lo, é isso. É a figura da pólvora digital que o Seyfedin usa, né? Que, tipo, depois que inventaram a pólvora, se você não tiver pólvora, você não é uma boa ideia, em poucas Não que você vá palavras. usar, né? Mas o fato de você ter a pólvora já te faz ser não muito
desejável de ser atacado. Isso. Cara, você tá no Bitcoin o quê? Há 12 anos, 13 anos? Você viu muitas pessoas ao longo dessa jornada, talvez até mais, tá fazendo uma cara aí que talvez até mais. Um pouquinho mais. Você acha que o Bitcoin muda as pessoas ou é uma coisa que a pessoa já mudaria naturalmente? Porque querendo ou não, N é igual a 1, né? A gente não sabe como seria a sua versão norme se não tivesse encontrado o Bitcoin, mas tem esse meme no ecossistema, né? Que de fato o Bitcoin te muda porque você está encontrando uma coisa que é estável no mundo, que é líquido, etc. O que você acha desse pensamento todo? Tá, eu não sei você, né? Eu não posso falar por outras pessoas, eu posso falar por mim. Não me mudou. Eu já era excêntrico. Eu estava falando ontem até no Twitter. Eu já era excêntrico antes do Bitcoin. Acho que foi ser excêntrico que me fez me aproximar do Bitcoin antes de todo mundo que eu conheço. Conheço gente que acha que o Bitcoin mudou a vida delas, mas eu acho que eram pessoas que ainda não tinham talvez um direcionamento muito claro, ou talvez eram muito jovens antes de conhecer o Bitcoin, e isso dá a entender que mudou essas pessoas. Eu não acho que o Bitcoin muda as pessoas. Dinheiro não muda uma pessoa, ele acaba revelando mais a natureza da pessoa, né, no final das contas. O Bitcoin é um pouquinho diferente, porque ele é uma coisa única, né, um acontecimento único, não repetível, então talvez revele um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas, cara, talvez o Bitcoin mude os incentivos da sociedade como um todo, e isso mude, talvez, no longo prazo, a cultura, enfim, o jeito de pensar das pessoas. Perfeito, não. E não do micro para o macro, talvez mais do macro para o micro. E assim, eu vou concordar com você no sentido assim, eu acho que o Bitcoin me catalisou muito mais do que ele me mudou. Eu já era uma pessoa que tinha uns pensamentos fora da curva, eu já estava procurando algo que eu não sabia o que era, sabe? Eu já tinha certas angústias e certas dores e certa curiosidade, e o Bitcoin, no fundo, foi a argamassa que juntou todos esses tijolos que estavam dispersos, assim. Então, assim, com certeza ele é um filtro muito útil, sabe? Uma forma muito boa de enxergar a realidade que é coerente, faz sentido, tem uma sequência de princípios lógicos que, sei lá, sua visão de mundo não fica uma visão heterogênea sem nem você perceber que você não tem um eixo norteante. Então eu entendo quem fala que mudou mesmo, mas eu concordo com você, é muito mais uma catalisação. Ele me dá opções de ser eu mesmo de uma forma mais Relação. irrestrita, vamos dizer assim. Eu posso ser eu mesmo sem estar tão preocupado em ter que ser político, porque tem que sorrir quando eu não quero, tenho que ir no casamento do cara que eu nem conheço, tenho que puxar o saco do chefe, tem várias dessas coisas que ele te salva, e nisso você fica mais você. Mas não é que ele te muda, ele te catalisa. Tipo, por exemplo, um normie, ele não vai cair de cabeça no Bitcoin, se envolver com Bitcoin e do nada sair um cypherpunk. A pessoa precisa ter essa sementinha lá para ela ser regada e isso florescer com o tempo. Mas, sabe, eu acho que, assim, conforme o Bitcoin for adotado por mais pessoas, não é que mais pessoas se tornarão anônimos no Twitter, libertários, etc. Eu acho que, na verdade, o Bitcoin vai se tornar mais heterogêneo. Então, assim, eu acho que ele tem alguma parte. Vamos falar assim. Ele ajuda muitas pessoas, então tem pessoas que estariam meio que na neblina, que ele limpa a neblina, e essas pessoas vão sentir isso. Então, vai ter uma pessoa que vai sentir mesmo que o Bitcoin mudou. Mas eu acho que isso é exceção. Acho que a maioria das pessoas no longo prazo, quando o Bitcoin tiver sido adotado, não vai usar o Bitcoin, que nem usa o WhatsApp, nem percebe que está usando a internet. Então não vai ter mudança mensurável aí. Principalmente porque a gente já está na época da adoção dos normes, né? Já não tem mais gente entrando. Se a pessoa fosse ideologicamente ativada o suficiente para isso, ela já teria lá atrás conhecido ou se interessado. Hoje em dia a gente já está 6 anos depois, né? Já estamos num tempo em que todo mundo já ouviu falar de Bitcoin. Se você não se interessou é porque realmente não toca o seu sino. Sim. Eu Sem acho. dúvida. Eu posso estar enviesado também dentro do meu universo. E também posso estar Não, enviesado dentro de onde eu moro, mas...
Engraçado, né? Que eu me mudei para os Estados Unidos exatamente para ficar longe das pessoas que eu falava de Bitcoin lá no Brasil, né? Porque dá problema. E aqui, os meus vizinhos, ninguém conhece Bitcoin. Esses já viram falar, claro, né? Que eu tô te falando, mas ninguém tem Bitcoin. Eu não sou conhecido como o Bitcoin Guy aqui. Então, Você não usa esse chapéu quando você tá aí na rua?